devido à sua posição social, devido ao seu cargo de general. Dentro da sociedade ou da população da Síria, sabe que jeito que as pessoas chegavam diante de Naamã? As pessoas, presta atenção aqui, ó, as pessoas eram acostumadas a fazer, ó, assim para Naamã, ó, sinal de respeito, de reverência, chamava ele até de Senhor. As pessoas se encurvavam pelo ofício dele, de ser general. O texto vai dizer que Naamã, ele era um grande homem, diante do rei Ben-Hadad. Quem que era o rei Ben-Hadad? O rei Ben-Hadad, ele era rei da Síria, rei do país da Síria, rei da nação da Síria. E Naamã era um grande homem diante dele. Ou seja, Naamã era um homem de conceito. Naamã era um homem de respeito. E ele e o seu senhor, eles se entendiam. Naamã e Ben-Hadad, eles tinham intimidade. Eu acredito que o rei Ben-Hadad até respeitava as opiniões de Naamã. Eles eram amigo íntimo. O texto vai dizer, eu quero que os irmãos entendam. O texto vai dizer que por meio de Naamã, por intermédio de Naamã, Deus está dando vitória para a Síria. Por intermédio de Naamã, a Síria está vencendo todas as batalhas contra as nações ao redor. Deus está dando vitória para a nação da Síria por causa de Naamã. Naamã, ele era general, ou seja, era ele que ficava na frente do exército. Era ele que ficava na frente da batalha. Era Naamã que liderava, era Naamã que comandava, por ser general. Naamã cuidava do exército do rei Ben-Hadad. Agora a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, presbítero, que é por intermédio de Naamã, Deus está dando vitória para a Síria. Mas espera aí, quem lê o versículo 1, vai entender que Naamã é um homem de Deus. Quem lê o versículo 1 vai entender que Naamã era um cristão, que Naamã era crente. Só que o versículo 17, pastor Leandro, o versículo 17, Naamã vai dizer ao profeta Eliseu: nunca mais oferecerá esse teu servo sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor Deus de Israel. Quem lê o versículo 1, irmã, a expressão é que Naamã é crente. A expressão é que Naamã é convertido. A expressão é que Naamã é um cristão. A expressão é que Naamã é um homem de Deus. Só que parece que vai entrar em contradição entre o versículo 1 e o versículo 17. O versículo 1 parece que ele é crente, só que o versículo 17 ele se converte. Naamã não era crente. No versículo 1 vai entrar um dos 3 atributos de Deus. Sabe o que vai entrar aqui? A onisciência de Deus. A onisciência é esquadrilhar pensamento e futuro. Para Deus, Naamã já era convertido. Para Deus, Naamã já era cristão. Para Deus, Naamã já era crente. Por quê? Deus não estava enxergando hoje de Naamã. Deus estava enxergando lá na frente o que Naamã se tornaria na presença dele. Ei, para Deus a tua família já é crente. Para Deus o teu vizinho já é crente. Para Deus a tua parentela já é crente. Para Deus o teu esposo já é crente. Por quê? Deus não está enxergando hoje da tua vida. Deus está enxergando lá na frente o que você vai se tornar na presença dele.
Deus não está enxergando hoje do teu ministério. Deus não está enxergando hoje da tua vocação, do teu chamado. Deus está enxergando lá na frente o que você vai se tornar na presença de Deus. Quem acredita, levanta a mão e adora Ele. Vamos entender isso. Para Deus, por isso que Deus estava dando vitória para a Síria, porque para Deus, Naamã já era convertido. Deus não estava enxergando hoje dele, Deus estava enxergando lá na frente o que o general Naamã se tornaria na presença dele. Ainda que Naamã vencesse várias batalhas, várias pelejas, vários exércitos, só bastou uma circunstância na vida dele. O que? A lepra. O texto diz, porém, leproso. Só bastou uma circunstância, missionário Luzinete. Só bastou uma circunstância na vida do general Naamã, o que? A lepra. Ficou leproso. Dentro do campo espiritual, a lepra representa o pecado. O texto vai dizer que em um dos confrontos de Naamã, em um dos confrontos da Síria com Israel, a Bíblia vai dizer que o país da Síria, a nação da Síria, vai invadir Israel. Vai invadir Israel. E em um dos confrontos de Naamã com Israel, sabe o que Naamã ele faz? De Israel, Naamã traz pessoas presas. De Israel, Naamã traz uma mulher presa, uma jovem presa, cativa. E essa mulher veio parar na Síria, essa jovem. Naamã invadia Israel, ele entrava, saía, sem ser prejudicado. Quem que era o rei de Israel naquela época? O rei Jorão. O rei Jorão era um crente desviado. O rei Jorão era um crente afastado. Naquela época, Israel estava em decadência espiritual. Israel estava vivendo declínio espiritual. Estava vivendo uma apostasia. Haviam desviado de Deus. Agora Naamã entra em Israel e sai sem ser prejudicado. E Naamã vai trazer presa uma menina. E a Bíblia diz que essa menina ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ou seja, ela ficou na casa de Naamã. O texto diz que Naamã era leproso. Por que ele não foi levado para o campo do leprosário? Se ele era leproso. Por que Naamã não foi para o campo do leprosário? Se ele estava leproso. Repara bem que ele era ímpio. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou te explicar. Naamã era ímpio. O justo, o ímpio não é levado para o leprosário. Estou falando campo espiritual. O ímpio não é levado para o leprosário. Sabe quem que é levado para o leprosário? Sempre o justo. O mundo não é levado para o leprosário. Sempre é a igreja. Qualquer coisinha é a igreja. Qualquer probleminha, a culpa é da igreja. Se o culto passar das 10, o chicote estrala para o rumo da igreja. Mas os bar da vida aí, quem disse que é levado para o leprosário? Talvez Naamã, irmão Tedmar, ele escondia a lepra atrás das roupas, atrás do ofício de general, da roupa que ele vestia. Talvez ele escondia a lepra assim. Só que até quanto tempo ele poderia durar com aquilo? Tem muita gente escondendo. Mas até quanto tempo vai durar com isso? Sabia? Diante de Deus ninguém esconde nada. O salmista já dizia no Salmo 139: para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, aí tu está.
Se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, lá tu está também. Diante da presença de Deus ninguém esconde. Diante da presença de Deus ninguém esconde. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo, e ele está olhando sobre os quatro cantos da terra. Ninguém se esconde da tua presença. Aí, essa menina está na casa de Naamã. O texto vai dizer, essa menina me chama a atenção. Sabe por quê? Porque ela não foi parar em vão lá na Síria. Essa menina não caiu na Síria de paraquedas. Só porque Deus tirou ela de Israel e colocou ela na Síria, porque Deus queria usar ela como instrumento nas mãos dele. Talvez você está aqui no nosso meio, e o ambiente que você trabalha tem espírita, tem macumbeiro. Talvez onde você trabalha o ambiente não é favorável. Aí você fala, eu quero sair daqui. Talvez você tenha vizinhos que são insuportáveis, e você fala, eu quero sair daqui. Aí Deus está dizendo essa tarde, não vou te tirar daí, eu quero te usar. Eu quero te usar como instrumento. Mas Senhor, só tem espírito, só tem macumbeiro. É aí que Deus quer te usar. Deus quer te usar como ferramenta na mão dele. Deus quer te usar como instrumento na mão dele. Deus quer te usar como canal de bênção. Deus não vai te arrancar daí, ele quer te usar aí. Aí Deus vai usar essa menina dentro da casa de Naamã. Aí ela vai dizer, oxalá, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, lá em Israel, ele curaria o Senhor da sua lepra. Aí Naamã ouve isso. Ele ouve isso. Sabe onde Naamã vai? Conversar com seu amigo. Sabe quem que era o amigo dele, pastora? Ben-Hadad. Naamã chega lá. Se tiver gente dentro do palácio, vou colocar que o rei estava sentado. Licença aqui. O rei estava sentado no trono. Se ele tivesse sentado no trono e tivesse pessoas ali perto, Naamã entrou dentro do palácio. Sabe o que o rei ia fazer? Só quero Naamã aqui. Sabe o que significa isso? Intimidade. Aí Naamã vai entrar, Naamã, o que você quer? Meu senhor, não tem aquela menina que nós trouxemos de lá da terra de Israel? Sim. Ela falou que lá em Samaria tem um homem de Deus, tem um profeta, e ele pode me curar da minha lepra. É mesmo, Naamã? É verdade, meu senhor. Eu posso ir? Você pode, Naamã, mas tem uma coisa, você não vai de mão vazia. Meu Deus, você vai entender a mensagem agora. Naamã, você não vai de mão vazia. Tem uma coisa, leva prata. Estou sentindo a presença de Deus aqui já. Aramandagassura, mandagassúpia. Leva ouro, leva vestes. Ou seja, para Naamã ser curado agora, para Naamã ser purificado agora, ele vai ter que levar presente, ó. Ó, quem está entendendo? Para ele ser curado, ele vai ter que levar presente. A roda está girando, ó, a roda gira, ó. Não a favor da Síria, mas a favor de Israel, ó. A roda está girando essa tarde. A roda está girando não a favor do teu inimigo, mas ao teu favor. A roda essa tarde está girando, ó. A roda está girando, ó. A roda essa tarde está girando a favor do teu casamento. Está girando a favor da tua vida sentimental. A roda gigante essa tarde, em nome de Jesus, eu profetizo que ela está girando a favor da tua casa, a favor da tua parentela, em favor da tua área financeira. Os teus adversários estão sendo agora aniquilados pelo poder do nome de Jesus. A roda está girando, não a favor da Síria, mas a favor de Israel. Para Naamã ser curado, ele vai ter que levar presente. Ou seja, quem roubou, quando ele invadiu Israel, ele roubou, ele saqueou. Quem roubou agora,
vai ter que devolver tudo. Quem te roubou vai ter que devolver tudo. A partir de hoje eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus. A roda está girando ao favor de Israel. Sabe de quem que eu me lembro? De José. Teve 2 sonhos. Teve 2 sonhos. Quando contou os sonhos, a Bíblia diz que os irmãos o invejou mais ainda. Era rejeitado dentro de casa pelos irmãos. A Bíblia diz que os irmãos de José não falavam com ele pacificamente. Olhava para José com ódio. Talvez você entrou para aquela porta para dentro sendo rejeitado, sendo rejeitada, mas a rejeição a partir de hoje vai acabar. Odiado pelos irmãos. Primeiro os irmãos vão apacentar o rebanho. Aí pai Jacó fala assim: José, vai ver como estão os seus irmãos e o rebanho, e me traz resposta. Lá vai José. Quando José está se aproximando, o texto diz, Gênesis capítulo 37, o texto diz que os irmãos de José levantaram uma conspiração contra ele, planejaram algo contra José. José se aproximou e eles disseram: eis que lá vem o sonhador mor. Em outras palavras, lá vem o contador de história, lá vem o contador de sonho. Pegaram, tiraram a túnica de José de várias cores. Sabe onde que lançaram ele? Na cova. Na cova. Lançaram ele numa cisterna. Não estou saindo fora do texto, entenda. Estou falando da roda que gira. Lançaram José dentro da cisterna. A Bíblia diz que eles sentaram para comer pão. E de repente eles levantam os olhos e vê uma caravana de ismaelita que estava vindo. Estava com especiaria, estava levando tudo para a terra do Egito. E de repente um toma a palavra e muda de ideia: não vamos matar José não. Vamos vender ele para essa caravana de ismaelita. Pegaram e venderam José como escravo. Foi parar no Egito. Ficou na casa de Potifar, eunuco de Faraó. Estou resumindo o texto para você entender. Ficou na casa de Potifar, eunuco de Faraó. José, dentro da casa dele, em tudo que ele colocava a mão, dentro da casa de Potifar, Deus prosperava toda a casa de Potifar. Não onde você colocar a mão, se você tiver Deus na tua vida, tudo vai prosperar. Não onde você colocar a mão, Deus vai abençoar em nome de Jesus. A partir de hoje, quando você chegar na tua casa, levanta as tuas mãos e fala: Satanás com os teus demônios, sai do meu lar, sai da minha casa, sai da minha família. Quem habita aqui, quem manda é o todo-poderoso leão da tribo de Judá. Aí Potifar vai colocar José como líder da sua casa. Só puniu ele de tocar na esposa dele. Passa-se o tempo, a Bíblia diz que a esposa de Potifar bota os olhos em José. Se diz, é um espírito de pombagira. Calunia José. José foge e o manto, a túnica dele, a veste fica. José agora vai parar na cadeia, no calabouço. Passa-se o tempo, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro iria voltar a servir o copo diante de Faraó, e o padeiro foi decapitado, arrancado a cabeça. José pede para o copeiro a lembrar dele diante do rei, Faraó. Só que o copeiro esquece. Passa-se 2 anos, José continua lá ainda. Quando ele teve sonho, ele tinha 17 anos.
Passa-se o tempo, José é levantado dentro da terra do Egito, é exaltado por Deus como governador, como ministro do Egito. Só que agora vai ter 7 anos de fartura dentro do Egito. Acabando esses 7 anos, vai vir 7 anos de miséria, de escassez. E não era somente na terra do Egito, não, era em todas as terras. Sabe quem vai vir buscar alimento de lá de Canaã? A família de José. Quem? Os próprios irmãos que venderam. Quando José deu-se a conhecer os seus irmãos, sabe que jeito que os irmãos fizeram? Olha aqui, ó. Se prostraram diante dele, a roda gira, viu? Aramandagassura, mandagassúpia. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Eu quero dizer para você que Deus vai te exaltar nessa dificuldade que você está passando. Deus vai te exaltar. Essas pessoas que estão difamando o teu nome, essas pessoas que estão querendo degrinir a tua imagem, essas pessoas que estão, aleluia, falando mal de você, Deus vai exaltar você na frente delas. Essa tarde a roda está girando. Quem acredita nesta palavra, levanta a mão e toma posse. A roda está girando ao teu favor. Nós poderíamos correr a Bíblia falando de roda. Como não lembrar de Jefté? Como não lembrar de Jefté, irmão Tedmar? Os irmãos o meio que expulsou da casa do pai dele, Gileade. Meio que expulsaram ele. A Bíblia diz que ele foi lá para a terra de Tobi, Jefté. Está lá na terra de Tobi agora. Agora os irmãos se encontram em apuro. A Bíblia diz que os filhos de Amão, ou os amonitas, vão pelejar agora contra a nação de Israel. Eles estão agora em apuro. Sabe de que eles vão lembrar? De Jefté. Vamos ir ter com Jefté. Vamos ver se ele vem e ele seja o nosso líder. Chegam na terra de Tobi. Eu acredito que bateram na porta. Jefté abre a porta. E quem é? Os anciões de Israel. Sabe quem que era o ancião de Israel? Eram os irmãos de Jefté. Aí eles disseram assim: Jefté, vem e ser por nós por cabeça, para que combatemos contra os filhos de Amon. Jefté olhou para eles e falou assim: não vou nada. Vocês me expulsou da casa do meu pai? Vocês não me aborreceram? Por que agora que vocês estão em apuro, vocês vêm ter comigo? A roda gira. A roda está girando não a favor dos irmãos de Jefté, mas a favor dele. Quem te humilhou, eu estou lançando uma palavra profética, eu acredito que eu estou pregando essa tarde. Quem te humilhou, quem te apontou, quem te pisou, quem falou para você que você não valia nada, que você não ia chegar a lugar nenhum, vai ter que vir ter com você e pedir oração. Vai ter que vir ter com você pedir ajuda. Vai ter que chegar diante de você pedir conselho. Você vai ver o que Deus vai fazer a partir de hoje na tua vida. Os teus inimigos, os teus adversários vão ser envergonhados, e você vai chegar lá no topo da montanha. E todos aqueles que falaram para você que você não ia chegar no topo da montanha, eles vão ter que descer e vão ter que ver você subir lá no topo da montanha e pendurar a bandeira de vitória em nome de Jesus. Tudo bem. Lá vai Naamã. Já vou encerrar. Lá vai Naamã, lá para Israel. Ele vai com uma comitiva, uma pequena caravana, lá para Israel. Chega lá em Israel. Naamã estava levando presente, que era prata, ouro e veste. Sabe o que ele estava levando? Uma carta. Sabe o que estava escrito na carta que o rei Ben-Hadad escreveu? Saibas, olha o jeito que estava escrito na carta: saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que tu o limpe de sua lepra. Aí ele levou a carta.
A Bíblia diz que Naamã está indo lá para Israel. Quando Naamã chega lá, Naamã envia a carta, ele entrega a carta, sabe para quem? O rei Jorão. O rei Jorão era rei de Israel, rei do reino do norte. Aí o rei Jorão vai ler a carta, filho de Acabe e filho de Jezabel. Ele vai ler a carta e vai se assustar de medo. E sabe o que ele vai dizer? Espera aí, será que eu sou Deus? Porventura eu sou Deus? Para curar? Para ressuscitar? Para que este rei aí, ó, Ben-Hadad, esse rei da Síria, me envie um homem para eu curar ele da sua lepra? Eu sou Deus porventura? O rei Jorão ficou bravo. Só que ao mesmo tempo ele estava com medo. Sabe por quê? Israel estava em decadência espiritual. Se o rei Jorão fosse lutar contra a Síria, não ia vencer não. Porque Deus não habita no meio de rebeldia. Deus não habita no meio onde tem divisão. Ele não habita. Deus pode estar ali, mas Ele não vai aprovar, Ele vai reprovar. Não habita onde tem desobediência. Não habita onde não tem santidade. Ele não habita onde tem santificação. Só habita onde tem obediência. Aí o rei Jorão, ele rasgou, a Bíblia diz que ele rasgou as vestes, com medo. Sinal de humilhação, com medo. Só que o rei Ben-Hadad enviou a carta no lugar errado. Naamã, já estou encerrando, não vou fadigar os irmãos não. Naamã, ele levou a carta no lugar errado, pastor. Quantas pessoas estão indo no lugar errado? Sabia? Quantas pessoas estão indo no lugar errado? Consulta Pai de Santo, estão indo no lugar errado. Consulta Maria, com todo respeito, consulta Maria, está indo no lugar errado. Quantas pessoas estão indo no lugar errado? Sabe aqueles tipos de crente? Qualquer pessoa que ele veja, ora por mim, irmão, nem conhece a vida da pessoa, ora por mim. Está indo no lugar errado. Nem conhece o currículo da pessoa, nem conhece a história. Irmão, quero que você ore por mim. Em vez de estar abençoando, está amaldiçoando. Toma cuidado onde você está indo, viu? Toma cuidado. Quem coloca a mão na tua cabeça? Toma cuidado para quem você está pedindo conselho. Toma cuidado para quem você está pedindo ajuda. Tenha discernimento do Espírito Santo. Porque na verdade hoje nós não sabemos quem é ou quem não é. Está uma bagunça. Mas até, aleluia, os verdadeiros adoradores, eles não são enganados. Os verdadeiros adoradores têm discernimento ainda de não ser enganado. Ei, ninguém vai te enganar, ninguém vai te lubriar, ninguém vai enganar você. Sabe por quê? Porque Deus vai estar contigo no momento da dificuldade. Aí o profeta Eliseu ficou sabendo. O profeta Eliseu ficou sabendo que o rei Jorão havia rasgado as suas vestes. Aí Eliseu falou assim, ó: por que o rei rasgou as suas vestes? Porque ele está com medo? Esse profeta me chama a atenção. Um dia eu vou ser que nem ele. Esse profeta Eliseu me chama a atenção. Olha a atitude deste homem. Olha a atitude de Eliseu. Porque o rei rasgou as suas vestes? Porque o rei está com medo. Olha o que Eliseu chamou, ó, chamou para si a autoridade. Ele diz assim, ó: deixa vir a mim. Ele saberá que na terra de Israel quem habita não é Faraó. Quem está entendendo? Saberá que na terra de Israel quem habita não é Dagon. Aleluia. Saberá que na terra de Israel quem habita não é o Deus Sol, não é o Deus Ra. Saberá que na terra de Israel quem habita não é Senaqueribe. Saberá que na terra de Israel quem habita
habita não é Pilatos. Saberá que na terra de Israel quem habita não é Nero, não é César, não é Herodes. Saberá que na terra de Israel quem habita é o Todo-Poderoso, é o Emanuel, é o Jeová Rafá. E se ele habita aqui, pode vir leproso, pode vir paralítico, pode vir coxo, pode vir prostituta, pode vir traficante. Se ele habita aqui, vai sair curado, vai sair mudado. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. Ele habita aqui. Quem está sentindo a presença do Eterno aqui? Se ele habita aqui, ei, da mesma forma que você entrou, você não vai sair. Ei, tem um banquete reservado para a tua casa. Tem milagre, tem restauração, tem restituição no teu casamento. Deus está entrando hoje em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui na minha vida. Glória a Deus. Badagassura, mandagassúbia. Ele chamou para si, em nome de Jesus, a responsabilidade. A responsabilidade. Quem tem essa ousadia que Eliseu teve, deixa vir a mim, e saberá que na terra de Israel há profeta. Olha aí. Cadê a nossa fé? De dizer assim, ó, deixa vir paralítico, se entrar aqui não vai sair do mesmo jeito. Deixa vir cego, vai entrar e vai sair vendo. Em nome de Jesus. Aí hoje nós queremos só convidar crente. Só queremos chamar crente. Chamar traficante ninguém quer chamar. Chamar prostituta ninguém quer chamar. Chamar gay ninguém quer chamar. Homossexual ninguém quer chamar. Mas quer chamar crente. Você vai pregar nas igrejas hoje, irmão? Uma cambada de crente. Você está pregando para crente hoje. É claro, na verdade nós temos que pregar para crente hoje, porque o jeito que está hoje, meu Deus, tem muita gente por aí que está que nem saúde dentro da igreja. A unção, ao Espírito, ó, saiu. E você também tem que pregar para crente. Sabia? Tem muito crente dentro da igreja. Ainda bem que nessa igreja aqui não tem. Tem muita gente por aí que está na igreja, está morto, morreu há muito tempo. Perdeu o azeite, perdeu a graça, perdeu a presença. Aí a Bíblia diz que lá vai Naamã. Já estou encerrando, meus irmãos. Lá vai Naamã. Bateu lá na porta. Homem de Deus. Eliseu está lá dentro e ouvindo. Eu não vou ir. Eliseu era uma tipologia de Deus, uma representação de Deus, porta-voz de Deus, embaixador. Eu não vou lá fora. Geazi, meu mensageiro, vai lá fora e fala para ele lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E a carne dele vai ficar purificada. Lá vai Geazi. Quando o Geazi sai, Naamã olha. É o Senhor que é o profeta Eliseu? Eu não, eu sou servo dele. Mas o meu Senhor mandou eu dizer para você, vai lá no Rio Jordão e mergulha, e a tua carne vai ficar purificada. Se Eliseu é uma tipologia de Deus, em outras palavras, a lepra representa o pecado. Em outras palavras, Naamã, sabe o que Naamã tinha também? Ele tinha máscara. Naamã tinha máscara. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje e estão com máscara? Sabe o que está entrando nas igrejas? Ato de hipocrisia, falsidade. Dizendo que é Deus, que é o Senhor que está mandando e não é Deus. Sabia? A partir de hoje, ora para Deus te dar discernimento de espírito. Ora. Em outras palavras, Eliseu estava querendo dizer assim, através do teu servo Geazi: Naamã, vai lá no Rio Jordão e arranca essa máscara
e depois você vem falar com Deus. Para chegar diante da presença de Deus não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito. Quer ser usado? Não é de qualquer jeito. Quer ser um instrumento da mão de Deus? Não é de qualquer jeito. Quer ver milagre acontecer na igreja? Não é de qualquer jeito. Quer ver cura? Não é de qualquer jeito. Tem que estar no centro da vontade de Deus. Tem que estar com a vida no altar. Tem que andar em santidade. Tem que andar em santificação. Tem que andar enquadrado na palavra. Vai lá no Rio Jordão e tira essa máscara. Depois vem falar com Deus. Naamã, ele vai mais bravo. Sabe no que Naamã estava preso? Na sua posição social. Estava preso nos seus prestígios, nos seus status. Estava preso nisso. Aí ele saiu bravo e começou a falar com o seu servo. Eu achei que o profeta ia sair, me reverenciar, ia colocar a mão no lugar onde está lepra. Eu achei que ele ia fazer uma oração, ia colocar a mão no local onde está lepra, mas ele quer que eu mergulhe nessas águas aqui do Rio Jordão, essa água podre. Aí ele começou a dizer assim: não são Abaná e Farpá os rios de Damasco melhor do que essas águas aqui de Israel, do Rio Jordão? Ele não poderia mandar lá? Em outras palavras, Eliseu estava querendo: Naamã, lá na... Quem entendeu o início da mensagem vai entender o que eu vou dizer. Ó, Naamã, lá na Síria, as pessoas é acostumada a dizer assim para você, ó. Lá na Síria as pessoas é assim, ó. Lá na Síria as pessoas se encurvam. Lá na Síria as pessoas se prostram. Lá na Síria as pessoas chamam você de Senhor, adora. Mas aqui não, Naamã, baixa a bola. Quem manda aqui é Ele. A glória aqui é dele, Naamã. Aqui não é a Síria, aqui é Israel. Quem faz aqui é Ele. Quem manda aqui é Ele. A glória aqui é só dele. O louvor aqui é só para Ele. Se você saiu da tua casa não para ver o pregador, mas para adorar Ele, começa a adorar Ele. Começa a adorar a Ele. Começa a adorar a Ele. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Se você veio para adorar Ele, começa a sentir a graça dEle. Começa a sentir a Shekinah dEle. Começa a sentir. Eu vou te dar um minuto para adorar. Eu vou. Adora em nome de Jesus. Derrama a tua glória sobre a vida de cada um, Deus. A glória é dele, a glória é dele, a glória é ele. Tem muita gente chamando a glória para si. Tem muita gente querendo status. Tem muita gente querendo fama. Tem muita gente querendo aparecer mais do que Jesus. Tem muita gente crescendo e diminuindo Jesus. Mas Ele manda ainda, Ele manda ainda, Ele faz ainda. Ele faz ainda, é dele, é dele, é dele. Vamos encerrar? Ele não queria mergulhar nos seus próprios erros. Naamã, vai lá no Rio Jordão. Quer ter cura? Primeiro, mergulha nos seus próprios erros. Mergulha nos seus próprios erros. Sabe de quem que eu me lembro? De Nicodemos. Estava preso na posição social. Achava que sabia de tudo. Mas na verdade olhou, não sei de nada. O que ele falou, Jesus? Nicodemos, eu estou falando das coisas terrestres, rapaz. Se eu começar a falar das coisas, você não vai entender nada. Tu és mestre em Israel e não sabe disso. Ele olhou e falou assim: na verdade eu não sei é nada. Quem fala que sabe alguma coisa não sabe é nada. Por mais que conhecemos a Bíblia decorada de Gênesis e Apocalipse, vamos continuar aprendendo. Vamos continuar aprendendo. Naamã não queria. Aí o seu servo falou assim: sempre no nosso meio tem que ter servos de Naamã, né? Quando você quer parar, ele fala: meu filho, meu irmão, não para não. Sempre tem que ter, né? Quando você quer parar, ele: irmão, não para não, eu estou contigo. Você chegou até aqui, você vai parar agora?
Aí a Bíblia diz que Naamã foi, devido ao servo deles, mergulhou no Jordão 7 vezes, e a carne dele ficou purificada, e tornou como a carne de um menino ou de uma criança. Quando você mergulhar nos seus próprios erros, a tua família vai ser restaurada. Quando você mergulhar nos seus próprios erros, a tua casa vai ser restituída. Quando você mergulhar nos seus próprios erros, a tua vida financeira, eu estou profetizando em nome de Jesus de Nazaré, a tua área financeira vai ser restituída, para a glória de Deus Pai. Se coloque de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Acredita no que foi pregado aqui. A roda vai girar a partir de hoje. A roda vai girar. Tem restituição em lares. Senhor, em nome do teu filho Jesus, aqui estamos na tua presença. Quero agradecer a ti por esta palavra. Senhor, como o Senhor curou Naamã da sua lepra, cura pessoas que entraram aqui leprosas, Pai, espiritualmente dizendo. Senhor, visita cada vida que está aqui, Senhor. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Leandro, Deus, pela vida da sua esposa, pela sua família. Continua abençoando os seus servos. Continua dando experiência para o teu filho dentro dessa casa, Senhor. Oro também, Senhor, pela vida do presbítero, ó Pai, que faz parte, Pai, dos membros aqui, que faz parte do corpo de obreiros, Senhor. Continua abençoando o seu filho. Quero louvar o Senhor pela vida missionária Luzinete, Deus, que está dirigindo essa tarde da bênção esse trabalho, Deus. Obrigado pela vida da tua serva que tem se empenhado neste trabalho. Abençoe cada membro dessa igreja. Abençoe cada obreiro, Senhor. As membrasias, Pai, deste corpo. Senhor, abençoe o nosso irmão Terimar que me acompanhou, toda a sua família. Muito obrigado, Senhor, em nome do teu filho Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Senhora Lisete, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus possa continuar lhe abençoando. Amém. Deus abençoe o pastor Leandro, sua esposa, por essa oportunidade. Deus abençoe o presbítero, toda a igreja, em nome de Jesus. Quero passar para ela a quem é de direito. Devido a